Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 ao 11. Atos 1, de 9 ao 11, assim nos diz a palavra do Senhor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Esse texto trata de uma narrativa de Lucas acerca da ascensão do Senhor Jesus. E esse texto também elucida de modo muito claro qual era a expectativa daqueles discípulos acerca do reino espiritual, do reino de Deus. Eles estavam ainda muito carregados do ensino rabínico, daquela ideia do Messias governando politicamente o mundo. O Messias seria alguém que restauraria o reino a Israel, e Israel seria o centro de todo o mundo, governando as nações e tendo então a primazia por ser o povo de Deus. No entanto, o Senhor Jesus deixou bem claro que o seu reino não consistia nas realidades transitórias desse mundo. Pilatos perguntou acerca do reino de Deus a Jesus e ele respondeu que o reino dele não consistia em realidades dessa existência. O próprio apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas paz, alegria e satisfação no Espírito Santo. Esse texto aqui mostra que os discípulos estavam no início da caminhada e que ainda precisavam aprender muito com o Espírito Santo, tendo em vista a palavra de Deus no Antigo Testamento, para assim receber a devida inspiração para ensinar a igreja que estava nascendo naqueles dias, naqueles momentos. Então, quando olhamos para esse texto, aprendemos algumas questões importantes acerca da pregação sobre a vinda de Cristo e sua importância. Por que é tão importante nós anunciarmos essa mensagem acerca da segunda vinda de Cristo? É importante porque essa mensagem ela nos leva a não estar perdido entre as promessas de Deus. Vejamos o versículo 9, que diz que o Senhor Jesus ele foi elevado às alturas diante deles, à vista deles, mas o versículo 10 diz que eles estavam olhando, tendo os olhos fitos nos céus. Diferente de Estevão, que tinha os olhos fitos nos céus enquanto era apedrejado, porém Estevão olhava com a expectativa da glória, a ponto de ver o Senhor Jesus à direita de Deus Pai, deixando bem claro que Estevão sabia que iria ser martirizado, que iria ser apedrejado, que iria morrer, mas, no entanto, sabia para onde estava indo. Os discípulos aqui olham para as alturas sem a devida expectativa, sem a devida esperança. De fato, a esperança cristã não está centrada em nada que Deus possa realizar aqui. Deus pode curar enfermos, Deus pode abrir portas que estão fechadas, Deus pode restaurar casamentos, tudo isso Deus pode fazer. Mas isso não é o centro da pregação do Evangelho. Nós vivemos em um tempo de muita dificuldade porque em 99% dos púlpitos se falam acerca de Deus e das coisas que podemos receber de Deus nessa vida, quando na verdade deveria-se ouvir mais acerca da vida futura, vindoura, eterna. Por isso que tem muitas pessoas que estão com os olhos no céu, mas não vendo a glória de Deus como Estevão, estão como os discípulos, olhando Jesus subir e talvez, penso e conjecturo, mas o texto dá a entender isso, então isso cabe exegeticamente, a pensar, Jesus está indo embora, está subindo aos céus, e agora o que será de nós? Existem muitos cristãos que têm convicção que Deus pode curar um enfermo, mas não têm convicção da sua própria salvação. Vive com medo da morte. Um exemplo claro disso é aquilo que o Covid-19 tem feito com muitos crentes. Eu sei que a enfermidade existe. Eu sei que precisamos nos precaver. Eu sei que precisamos tomar as medidas que os órgãos de saúde, e as autoridades sobre o assunto nos instruem a fazer. Eu não sou contra você tomar
medicamentos ou procurar o médico. Seria uma insanidade. Qualquer pregador que ensine isso é um homem insano. Mas esse excesso de medo, onde as pessoas vão ao mercado, onde as pessoas vão à lotérica, onde as pessoas vão ao banco, mas não podem ir à igreja, porque lá pode se contaminar. Muitas igrejas estão funcionando de maneira quase que sem funcionar, com um culto semanal, e o culto tem que ser muito rápido, todo mundo apavorado, com medo. Mas onde está a pregação da vida eterna? Onde está a segurança de salvação? Sinceramente, às vezes eu fico em dúvida quando eu vejo algumas atitudes de alguns cristãos ao viverem com pavor da enfermidade. Porque nós pregamos a soberania de Deus, pregamos que Deus governa o mundo, que Deus tem nas mãos as nossas vidas, mas vivemos com medo de nos encontrarmos com Ele. Se for vontade de Deus, você irá para a glória com Covid-19, atropelado, um tiro de bala perdida, alguma coisa vai acontecer, uma enfermidade. O Senhor governa soberanamente as nossas vidas. Por isso que nós não podemos viver como esses discípulos, olhando Jesus subir, tendo em vista aquele acontecimento apoteótico, grandioso, mas ainda estavam com dúvidas em seu coração. Existem muitas pessoas que possuem a Bíblia nas mãos, até leem as Escrituras, mas não acreditam como deveriam acreditar no que o texto tem a dizer. Não levam tão a sério como deveriam levar o que a Bíblia tem a dizer. Nós não podemos viver assim. Não podemos estar subordinados àquilo que, as ameaças que estão diante de nós. Porque essa não é a forma bíblica de vivermos sem esperança e sem expectativa. Eu tenho aqui comigo o livro dos Mártires, escrito por John Foxe, acerca dos mártires cristãos. E um texto que eu gosto muito desse livro é sobre o martírio de Inácio, bispo de Antioquia, que aconteceu sobre a terceira perseguição com o imperador Trajano, no ano 108 depois de Cristo. Olha o que John Foxe narra acerca desse martírio. Nessa perseguição sofreu o bem-aventurado Inácio, muito considerado por todos os cristãos. Ele havia sido designado ao bispado de Antioquia em sucessão a Pedro. Contam alguns que, ao ser enviado da Síria a Roma, porque professava a Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também dizem que, quando passou pela Ásia, atual Turquia, debaixo do mais apurado cuidado de seus guardiões, fortaleceu e confirmou as igrejas em todas as cidades por onde passava, tanto com suas exortações como pela pregação da palavra. Assim, ao chegar a Esmirna, escreveu aos cristãos de Roma, a fim de exortá-los a não empregarem meio algum para libertá-lo de seu martírio, que não o privassem daquilo que mais anelava e esperava. Diz Inácio: agora começo a ser um discípulo. Nada me importa das coisas visíveis ou invisíveis, para poder ganhar somente a Cristo, que venham sobre mim o fogo e a cruz, manadas de bestas selvagens, rompimento de ossos e dilaceramento do corpo, e toda a malícia do diabo. Que assim seja, se eu tão somente puder ganhar a Cristo Jesus. E quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, tal era o seu desejo de padecer que, cada vez que eu via rugir os leões, dizia: sou o trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes das feras, para que possa ser achado pão puro. Assim, outros relatos você encontrará neste livro. Além dos escritos do Novo Testamento, a história da igreja comprova que homens viveram e passaram por essa vida confiando plenamente na promessa de Cristo. E o que a sua vinda e as realidades espirituais têm a nos ensinar? Não podemos viver sem esperança. A nossa expectativa ainda é a glória. Ainda deve ser a glória. É isso que Paulo escreve na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo vai falar acerca da esperança da vinda de Cristo. No versículo 13 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes
como os demais que não têm esperança. Agora, olha como ele narra essa vinda. Versículo 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. A igreja no primeiro século vivia o evangelho crendo que Cristo voltaria no primeiro século. Mas parece que hoje, após tantos séculos de igreja, após tantos mártires cristãos, vivemos presos, profundamente arraigados ao evangelho do toma lá da cá, ao evangelho que ensina que eu posso ser abençoado, enriquecer e ser curado da minha enfermidade, mas não assegura a salvação, não assegura a vida eterna e não me dá confiança de que mesmo que Deus me leve e que meu corpo tombe à terra, eu estarei para sempre com o Senhor. Por isso nós não podemos estar olhando para a vida, olhando à nossa volta, como se nada fosse acontecer. Jesus voltará e essa é a nossa maior expectativa. Ainda, o ensino desse texto tem a nos dizer outra realidade. Jesus subiu aos céus na presença dos discípulos. Os discípulos viram aquele acontecimento, presenciaram um acontecimento apoteótico e viram a glória de Jesus. Mesmo assim, ainda estavam esperando um reino terreno de Israel. Mesmo assim, olhavam para as alturas sem a devida expectativa. Assim são muitos crentes. Nós temos a glória de Deus estabelecida na história e nas páginas da Bíblia Sagrada, mas muitos leem a Bíblia como se ela não fosse palavra de Deus revelada e eterna. Muitos leem a Bíblia como se não fosse um livro espiritual, cujas palavras são vida e espírito. Muitas pessoas leem a Bíblia e veem-na como apenas um livro qualquer. E o pior não é isso. Professam a fé, vão à igreja, tomam a ceia, mas ainda não encontram na Bíblia a sua esperança e não veem a espiritualidade do texto sagrado. Por isso, estão tomadas por pavor e por medo. Os discípulos presenciaram, conviveram com Jesus pessoalmente, viram ele ascender em glória e ainda tinham um pouco de dúvida. Nós hoje temos o registro disso, temos a palavra de Deus, temos a história provando que homens deram suas vidas pelo Evangelho, mas ainda assim vivemos cheios de temor. Nós não podemos estar assim, porque a palavra de Deus nos ensina que Cristo voltará e voltará em glória. Eu respeito os dispensacionalistas, até entendo a sua perspectiva, aqueles que seguem a teologia de Charles Darby, aqueles que leem o manual de escatologia de Dwight Pentecost e acham que a vinda de Jesus será em duas fases. Eu entendo e respeito, mas eu creio e acredito piamente que Cristo voltará uma única vez em glória e todo olho verá. A narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 27, mostra como isso se dará. Leamos o texto. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a expectativa de quem entendeu de fato que Cristo voltará. Glória, majestade, juízo para os incrédulos e reino eterno para aqueles que creem. Portanto, a promessa dos anjos, a promessa daqueles mensageiros aos discípulos é real. Do mesmo modo como eles viram Cristo ascender,
Jesus voltará. E voltará para buscar o seu povo e instaurar o juízo final e depois o estado eterno. E como isso se dará? Capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, quando fala acerca do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os discípulos perguntaram: é neste tempo em que restaurarás o reino a Israel? Mas o reino já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque nós já havíamos sido escolhidos em Cristo por Deus antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse luz, já havia a cruz, o Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado, o povo de Deus já havia sido escolhido e o reino de Deus já estava prometido. Esse é o reino que nós esperamos, o reino que virá para trazer a ressurreição de todos para serem julgados, um reino que virá para restaurar o povo de Deus ao estado eterno. E essa vinda não pode ser cronometrada. As seitas sempre tentaram calcular a vinda de Cristo. Existe, infelizmente, uma mancha na história dos preteristas e historicistas, porque muitos carregaram consigo o conceito de contar o tempo das profecias do Antigo Testamento, os anos em que se realizaram, com o tempo que Cristo voltaria. Daí houveram vários cálculos. Mas isso é um equívoco, porque a Escritura, embora eu creia, entenda, dê datas a muitas profecias que aconteceram e um cumprimento também na história. As profecias que dizem respeito à vinda de Cristo não podem ser cronometradas. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver o Evangelho sem estar na expectativa dessa vinda iminente. A ideia de Jesus e dos autores bíblicos sempre foi despertar o povo de Deus para estar em constante vigilância, estar em constante atenção. Vejamos o que diz Mateus, capítulo de número 25, versículo 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Portanto, hoje precisamos resgatar essa expectativa da glória. Nosso encontro com Cristo ainda deve ser a nossa maior esperança, seja na vinda escatológica, ou seja hoje, se o Senhor nos promover a glória. Portanto, lembremos do que está aqui no texto de Atos, que não possamos ficar, que não fiquemos como esses discípulos, olhando para as alturas sem expectativa, mas olhar como Estevão, vendo a glória de Deus, olhar com a expectativa do céu, com a expectativa da vinda de Cristo. Que nós olhemos para a Bíblia, não como os discípulos olhavam para aquele acontecimento, a ponto de Deus ter que exortar-lhes a ter esperança, usando anjos. Que nós olhemos para a Bíblia, para a história, e vejamos o desenrolar das promessas, e isso aqueça o nosso coração. E que a vinda de Cristo seja a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa. Jesus voltará, e esse é o tesouro da igreja. Cristo voltará. A história tem um rumo certo, e o seu rumo se dará conforme a vontade de Deus. As profecias cumpriram-se, estão se cumprindo e cumprirão-se. Jesus voltará. Cumprir-se-á cada promessa das Escrituras, como se cumpriram no primeiro século. Jesus disse aos seus discípulos, também no capítulo 24 de Mateus, nos textos paralelos também, nos evangelhos sinóticos, acerca do templo de Jerusalém.
não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, segundo a narrativa de Flávio Josefo, uma das narrativas mais confiáveis, quando Tito invade Jerusalém, diz Flávio Josefo que o ouro que havia no templo foi derretido quando um dos soldados lança um tição, uma lança com fogo para queimar o templo, que o ouro que havia ali derreteu, caindo até os fundamentos do templo e indo então para as frestas que havia no solo, que aqueles soldados, para tomar os despojos, cavaram até os fundamentos do templo para tirar aquele ouro. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A história comprova de que Cristo prometeu e cumpriu. Portanto, creiamos em seu retorno. Creiamos nas promessas de Deus acerca do reino espiritual, pois essa será a nossa maior esperança.